Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol, pra gente comentar essa rodada do Campeonato Brasileiro que prossegue hoje, né? Tem jogo ainda, Corinthians e Grêmio se enfrentam, Corinthians querendo sair de vez do bololô lá de baixo, o Grêmio tentando respirar, sair da zona de rebaixamento, mas teve tanto jogo bom no dia de ontem nesse Brasileirão e ó, movimentação interessante na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem time que está em queda, tem time que está em queda livre, tem time que está em ascensão e outros estão mantendo seu alto nível nesse campeonato dificílimo de pontos corridos que é o Brasileirão 2024. A gente vai falar sobre isso, mas é claro, depois da vinheta. Você que tá ligadinho aqui em mais um programa Dois Toques, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Ontem os líderes entraram em campo, né? O G3, o poderoso G3, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, e olha, fizeram partidas duríssimas, alguns jogos sensacionais. Botafogo e São Paulo, jogaço. Fluminense e Palmeiras, jogaço. Vitória e Flamengo, nem tanto, mas foi o único que conseguiu, dos primeiros colocados, vencer nessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com isso o Flamengo ultrapassa o Palmeiras com um jogo a menos, hein? O Flamengo chega a 37 pontos, passa ao Palmeiras que tem 36 e o Flamengo pode chegar a 40 ainda, igualando o líder Botafogo. A questão é o saldo de gols do Flamengo, que tem 13 e o Botafogo tem 15, né? O Flamengo teria que vencer aí por 2 gols de diferença para poder, e jogaria contra o Inter no Beira-Rio, né? A gente não sabe quando será essa partida, então provavelmente bem mais para frente, né? Mas, por hora, o Flamengo foi o que se deu bem nessa rodada aqui na turma de cima, porque Cruzeiro venceu. Com o Cruzeiro vencendo, quem desceu? O Bahia. O Bahia é uma das equipes que está em queda livre. Eu falei aqui no programa Dois Toques que imaginava que o Bahia talvez fosse sentir no retorno a falta de um elenco mais robusto. Mas o Bahia vem sentindo já no turno. Se você pegar as últimas partidas do Bahia, ontem foi a 19ª. O Bahia só não perdeu porque teve um empate aos 50 e sei lá quantos do segundo tempo, né? Foi salvo literalmente pelo gongo, né? E aí a gente observar o Bahia, que não vem fazendo bons jogos e vem perdendo dentro e fora de casa. Ontem conseguiu no apagar das luzes, um empate contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Goianiense, que vinha vencendo por 1-0, golaço do Luiz Fernando Choquito, ex-jogador do Botafogo, vinha vencendo por 1-0 até o finalzinho do jogo. E é claro que deu muita polêmica, é mais um jogo pra gente falar de arbitragem aqui, mas hoje eu não quero falar de arbitragem, né? Então o Bahia empatou ontem com o último colocado, já havia perdido, né, dentro de casa para Cuiabá, já havia perdido dentro de casa para Corinthians, já havia perdido fora de casa para o São Paulo, né? Então, se você pegar aqui as últimas rodadas do Bahia, desde a 15ª rodada, o Bahia tem 3 derrotas, 1 vitória só. E ontem só não foi a 4ª derrota porque fez um gol no finalzinho, né? Então, o Bahia vem em queda técnica, física. Ontem conseguiu no físico um empate, mas contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, contra o time mais fraco do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Goianiense, candidatíssimo a rebaixamento. Então esse Bahia que estava ali G3, G2, não chegou em nenhum momento a assumir a liderança, mas assumiu a co-liderança, né, com a mesma pontuação do líder, Atlético Paranaense, ou quando o líder foi o Flamengo. Agora o Bahia está na 7ª colocação e com 19 jogos. Ele tem à frente dele Cruzeiro com 32 e Fortaleza com 33, com um jogo a menos. Então a situação do Bahia não está mais daquele jeito que nós imaginávamos que podia ficar, com o Bahia brigando aí até o final pelo título. Tem 19 rodadas ainda pela frente, mas o Bahia não está dando indicativo que vai ter forças para lutar contra adversários mais fortes. A próxima rodada é Bahia e Internacional. A Bahia e Internacional, sábado, às 8 horas. Para o Inter, todo jogo agora é final. Porque o Inter tá mal, eliminado de tudo, todo jogo agora para o Inter é final. E o Bahia precisa dizer, e aí, vai acordar quando? Até porque na terça-feira
tem Copa do Brasil. Bahia e Botafogo, Botafogo e Bahia no estádio Newton Santos. Do jeito que o Bahia tá, a seta tá para baixo. Outro time que tá com a seta para baixo também é o Palmeiras, né, galera? Cá pra nós, o Palmeiras, que perdeu o confronto pro Botafogo há mais ou menos uma semana, né? Perdeu um confronto difícil pro líder do campeonato, beleza. Se remontou e venceu o Cruzeiro no fim de semana por 2-0 jogando no Allianz. Mas aí ontem perder pro Fluminense, que até o momento vinha sendo lanterna, que o Atlético Goianiense estava ganhando, o Fluminense voltando para último, e o Palmeiras quase não agrediu uma equipe que está nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi arame liso diante do Fluminense. O Palmeiras mostrou pouquíssimo repertório diante de uma equipe limitadíssima que joga muito mais no coração do que na técnica, que é o Fluminense. Então o Palmeiras veio ao Rio de Janeiro em pouco mais de uma semana, tomou 2 pancadas. São 2 jogos, 2 derrotas. Então, para um Palmeiras, bicampeão brasileiro, só no turno 5 derrotas, acho muito. Acho muito. 5 derrotas, por exemplo, é o mesmo número de derrotas do São Paulo, que é 6º colocado, e nem o Atlético Mineiro, que é 10º colocado, ele perdeu tanto como o Palmeiras. Ele perdeu 4 partidas ao Atlético Mineiro. O problema do Atlético é que ele empata demais, ele tem 7 empates. Então ele está lá atrás. Agora, o Palmeiras é uma das equipes que teve uma queda técnica forte aí nesses últimos jogos com a ausência do Estevão e do Piquerez, principalmente desses 2 jogadores. Richard Rios voltou, eleva, né, o nível técnico do time, os reforços, Maurício, Felipe Anderson estão jogando, mas confesso que não estão fazendo a diferença. Está no início, né? Está no início, é claro, podem fazer a diferença mais para frente, porém perder para o Fluminense tem um preço alto a se pagar. E aí o Palmeiras é ultrapassado pelo Flamengo, com um jogo a menos o Flamengo, né? E se Palmeiras e Bahia estão com a seta para baixo, Flamengo e Botafogo estão com a seta para cima. O Flamengo, como eu falei, chega a 37 pontos, não está jogando bem também. O torcedor do Flamengo tá cabreiro com o que tá vendo aí, uma vitória no finalzinho diante do Vitória da Bahia, não tá jogando um bom futebol. Contra o Criciúma foi aquela vitória estranha, né? Veio da arquibancada, e os tropeços contra Fortaleza e Cuiabá. Então, o Flamengo, que jogou em casa aí as últimas 3 partidas, né? Cuiabá, Fortaleza e Criciúma, não agradou seu torcedor. E contra o Vitória, fora de casa, mas quem tá brigando por título tem que ganhar do Vitória lá. O Palmeiras ganhou de 1-0 na primeira rodada, o Botafogo há pouco tempo ganhou de 1-0 também, e o Flamengo foi lá e fez a parte dele. Venceu 2-1. Não tá jogando bem, não tá agradando, não é um futebol vistoso, mas é um futebol competitivo que faz com que o Flamengo chegue à vice-liderança, ultrapassando o próprio Palmeiras, que está com 36 nesse momento. Então a setinha do Flamengo está para cima, são 2 jogos, 2 vitórias, depois que a turma da Copa América voltou. Isso é um indicativo de competitividade. E o Botafogo, que permanece na liderança, independente do que aconteça. Machucou jogador A, machuca B, machuca C. O Botafogo tá também colocando a turma que chegou. O Alan estreou ontem, o Igor Jesus foi titular contra o Internacional, ontem entrou. O Botafogo tá botando o elenco para rodar e tá conseguindo grandes resultados. O Glorioso vinha de 5 vitórias seguidas, interrompeu essa sequência, mas interrompe essa sequência diante de um São Paulo, né? A gente está falando de um São Paulo que nesse momento é 6º colocado, fecha ali o G6 com 32 pontos, né? Uma equipe que dentro de casa tem pouquíssimos reveses, né? Então São Paulo é uma equipe muito forte, São Paulo é uma equipe muito competitiva, e o Botafogo fecha com um empate no Morumbis, 40 pontos, líder do Campeonato Brasileiro, setinha para cima, porque o Glorioso simplesmente não tá perdendo. E aí manteve uma escrita contra São Paulo. Não perde desde 2020 para o tricolor paulista. São 6 jogos seguidos com 4 vitórias para o Botafogo e 2 empates. A próxima rodada vai ser muito boa. Palmeiras e Flamengo tem um refresquinho, tá? É uma coisa mais amena para pegar pela frente. O Palmeiras pega o Vitória no Allianz Parque e o Flamengo pega o Atlético Goianiense no Maracanã no domingo. O Botafogo já tem jogo duro. O Botafogo vai pegar o Cruzeiro no estádio Newton Santos
no sábado às 21h30. É confronto do primeiro colocado contra o quinto colocado. Mas também, beleza, o Botafogo vai sofrer. Depois o Botafogo tem pela frente Atlético Goianiense, que é o lanterna, e Juventude. Fora de casa? Fora de casa. Mas são equipes de qualidade técnica inferior. Já Flamengo tem uma sequência complicadinha aí. Vai pegar o São Paulo no Morumbi, aí a gente vai ver. O Flamengo tem condição de pontuar diante do São Paulo no Morumbi? E na sequência, Palmeiras no Maracanã. Então se o Botafogo pega um Cruzeiro agora, o Flamengo vai ter uma sequência complicada diante de São Paulo e Palmeiras. E o Palmeiras, depois desse jogo contra o Vitória, também não tem sequência fácil. Inter fora e Flamengo fora. Pois é. Olha, o campeonato vai ficar muito emocionante, principalmente porque vai ter Copa do Brasil e Libertadores nesse meio. Aí, meu amigo, o bicho vai pegar. Eu fico por aqui, ó. Não esquece, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Dois Toques, porque é a casa do futebol. Compartilha com a galera, deixe seus comentários e a gente retorna na próxima edição. Valeu!